Tati Elas com Tatiele Melo. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Tati Elas. Eu, juntamente com toda a equipe da Comev, desejamos que esse programa seja abençoador, transformador para a sua vida, que você possa desfrutar dele nesse dia com um cafezinho, um chazinho, anotando tudo aí o que Deus falar ao seu coração. O programa de hoje a gente está com um tema maravilhoso, que até eu tô curiosa para ouvir sobre esse tema, quando os filhos não vêm. E para falar desse tema com a gente está conosco o pastor Abner e a sua esposa Deiside. Eles vão se apresentar, contar um pouco da história deles para vocês. Gente, sejam bem-vindos. Obrigado, Tati. Muito obrigada, Tati. Prazer estar com você aqui. Prazer é meu, estou muito feliz, né? A gente tem uma história. A Deise, ela é irmã de uma amiga querida minha, gente, assim... Queria que a gente se conhecesse, né? Sim. E aí agora a gente está se conhecendo. Olha que coisa maravilhosa, como Deus é maravilhoso mesmo, né? Gente, conta um pouco de vocês. Vocês são pastores onde? Como é o ministério de vocês? Tá bom, Tati. Na verdade, a minha conversão aconteceu em 1991. 91. Né? Então, isso já faz mais de 33 anos esse negócio. Uhum. E aí, logo no início da minha vida cristã, me envolvi com a Segunda Igreja Batista de Macaé. E já na década de 2000, eu, já engenheiro, trabalhando na área, senti que deveria dedicar minha vida para o ministério pastoral. E ali começou, a partir de 2003, a minha vida de estudos teológicos. Em 2008, nós trabalhamos... meu primeiro ministério ordenado na Igreja Batista de Vila Mariana. Trabalhei 5 anos lá. Depois voltamos para a nossa igreja de origem, a Segunda Igreja Batista de Macaé. E vocês já estavam casados? Já. Nós casamos em 2004. E aí, depois dos 8 anos em Macaé, nós voltamos para São Paulo para plantar uma igreja aqui, a Igreja Batista Nova Cidade, ali em Cidade Dutra. Não é? E atualmente nós estamos com 2 ministérios. A plantação da Igreja Batista Nova Cidade e o pastoreio da Igreja Cristã Verdade da Cruz. E a D, ela é personal organizer, é isso? Eu sou formada em administração, estou também formada como personal organizer, mas atualmente eu estou mais envolvida com o ministério. Então, o foco é estar envolvida com o ministério do Abner, né? Auxiliando e contribuindo com ele, né? Nesse trabalho, enquanto é possível, a gente entende que essa é a melhor opção para a gente. Eu me converti com 15 anos, em 1996, e foi quando eu criei em Jesus. E aí nós nos conhecemos na Segunda Igreja Batista de Macaé, que é a igreja de onde também ele se converteu, né? E aí nos casamos em 2004. Isso. E aí ele estava no ano anterior no seminário, porque durante o nosso período de namoro, ele decidiu que iria para o seminário, embora, quando a gente começou a namorar, ele já tinha dito que ele entendia que ele era engenheiro, mas que em algum momento isso iria mudar. Então, e aí ele me perguntou antes, né? Você vai querer estar junto? Não, vamos estar juntos. Se é para ser, vamos juntos, né? E aí nós nos casamos em 2004. E aí eu fui com ele para o seminário, que também eu sou muito agradecida a Deus por ter começado minha vida conjugal dentro do Seminário Bíblico Palavra da Vida, que isso para mim assim foi um diferencial, um divisor de águas. Que coisa linda. Pastor, antes da gente entrar no nosso tema, eu fiquei curiosa. Como se deu, por exemplo, você era engenheiro e depois deixou para ir para o ministério. Ela disse aqui que você já tinha essa convicção antes. Isso. Mas como que foi essa certeza? Não, Deus está me chamando para isso. Como é que foi na sua vida? Normalmente as pessoas fazem essa pergunta para mim. A minha conversão se deu um mês antes de eu entrar na faculdade, para você ter uma ideia. Né? Me converti, um mês depois entrei para o curso de engenharia, e quando eu estava, se eu não me engano, no 4º período da faculdade, isso já trabalhando ativamente, contribuindo na Segunda Igreja Batista de Macaé, eu lembro que eu participei de um retiro, uma espécie de retiro de jovens no período de inverno. Eu não lembro assim, Tati,
eu não vou saber te dizer o que o pregador falou, nem quem era o pregador, para falar a verdade. O que eu lembro é que no final da mensagem ele fez um desafio, né? E chamou jovens que estavam se sentindo impactados por aquela mensagem, particularmente aqueles que estavam se sentindo movidos por Deus a se envolverem com o ministério pastoral. E eu já trabalhava muito intensamente na segunda igreja, especialmente na área de louvor, e eu tinha oportunidade de ensinar, às vezes até de pregar, né? E eu percebi que era um chamado para mim naquele momento. Eu percebi, eu sei, é uma coisa muito subjetiva, né? Aquilo que em teologia a gente chama de chamado interno. Eu senti que Deus estava me chamando para o ministério. E a partir dali eu comecei a procurar, não é, a oportunidade de estudar num seminário para me preparar para o ministério, entendeu? Agora, na medida que o tempo foi passando, na medida que eu fui me integrando ainda mais na segunda igreja, o chamado externo também aconteceu, ou seja, o reconhecimento da igreja que desembocou na recomendação e envio para o seminário. Que é o que a palavra diz, né? A igreja, ela reconhece Exatamente. o chamado de Deus na vida das pessoas. Exatamente. Né? Que coisa linda. E com relação a esse tema, quando os filhos não vêm, como que é a história de vocês com isso? Bem, nós casamos em 2004, Aham. fizemos 20 anos de casados há 2 meses atrás. Parabéns, gente. Na verdade, nós temos 20 anos, 2 meses e 1 dia de casado. E quando casamos, nós tínhamos o projeto de ter filhos. Filhos fazia parte dos nossos planos, só que não tão imediatamente. Tá. Então, ainda que não houvesse necessariamente um combinado formal, a ideia era de que nos pelo menos 5 primeiros anos de casados... Até porque também a gente estava no seminário. Exatamente. E a realidade de seminário é bem intensa, né? Sim. Tem muitas saídas, viagens. Vocês então queriam a gente... esperar esse período, né? Exatamente, exatamente. E aí a ideia, em certo sentido, era de esperarmos 5 anos para, a partir deles, a gente começar a tentar. Na realidade, acabou sendo até um pouquinho depois disso, porque nós terminamos o seminário, fomos para a Igreja Batista de Vila Mariana, trabalhamos um tempo lá, e depois, se eu não me engano, de 2 ou 3 anos, aí a gente começou a tentar mesmo, não é? Não, acho que você está errando os cálculos. Tô? Porque, na verdade, quando a gente chegou em Vila Mariana, a gente já tinha mais ou menos uma ideia, já estava investigando. Ah, tá. E tanto que o diagnóstico final foi quando a gente estava saindo de São Paulo para voltar para Macaé. Então, assim que a gente saiu do seminário, a gente estava trabalhando em Paulínia, e de Paulínia a gente veio para São Paulo, para Vila Mariana. Nesse período, a gente já estava na tentativa, mas ainda assim, porque dizem que para, de fato, investigar, eles os médicos só começam a investigar depois que você está tentando efetivamente 2 anos. Então, mas nós estávamos tentando, né? E, na verdade, assim, quando a gente estava no seminário, eu comecei, como naturalmente acontece com toda mulher que vai casar, procura um médico e vai tomar o anticoncepcional. E aí eu comecei a tomar o anticoncepcional no início da vida conjugal, só que eu descobri que eu tinha crise de enxaqueca, e era uma crise de enxaqueca com aura, ela é um pouco séria, né? Então, o médico falou para mim, olha, corta o uso do anticoncepcional porque você não pode usar por conta da crise de enxaqueca. E, de fato, o anticoncepcional na bula tinha todas as informações que tinham na minha crise de enxaqueca. E aí eu cortei o anticoncepcional. Antes de casar, a gente até falava um pouco sobre isso, a gente estava meio desconfortável, né, com o uso do anticoncepcional em si, mas a gente não tinha muita ideia, né, das alternativas e tudo mais, mas eu comecei a tomar, né, e aí descobri que não podia, então juntou assim, a situação foi a fome com a vontade de comer, né, tudo bem, então não vou usar mais o remédio e vamos tentar outras formas de prevenção. E era assim, com as outras formas, às vezes dava certo, às vezes não dava, mas a gente não sabia que não podia, né? E aí, quando a gente veio para São Paulo, a gente estava investigando, continuamos investigando com médicos agora aqui em São Paulo. Porque daí você começou a achar que não era possível, por isso vocês começaram a investigar? A gente já estava a gente estava tentando, investigando porque, na verdade, assim, eu vou em médico anualmente, né? Tá. E aí eles perguntavam, você já tem filhos? Não, estou tentando. Aí, quanto tempo você está tentando?
gente, aí eu explicava, eu já não uso remédio, mas efetivamente sem nenhuma prevenção já tem algum tempo, e aí os médicos começam, então vamos fazer esse exame, vamos fazer aquele exame. Partia deles. Você nem imaginava. Nem imaginava, nem cogitava que, embora, e aí nesse caso eu acho que era já o Senhor preparando o coração, isso era curioso. Quando eu falava e as pessoas me perguntavam, vocês têm filhos? Quando vocês vão ter? E aí eu falava, olha, se Deus quiser. É curioso isso, porque é só uma expressão e eu falava, não, se Deus quiser, quando tivermos os nossos filhos, mas parece que isso ia inserindo na minha cabeça essa realidade de que, olha, pode ser que o Senhor não queira, né? Pode ser que Ele não vá dar, né? Então, quando a gente de fato teve o diagnóstico, foi no final do ano de 2012, final do ano de 2012, a gente de fato teve o diagnóstico, né? Então, eu já tinha passado por uma série de exames e aí o médico, a gente estava num médico agora específico, que era um médico da área de reprodução assistida. E aí ele passou alguns exames para o Abner, né? Ele fez 3 exames. O que é uma reprodução assistida? É quando é um médico que vai auxiliar no processo, por exemplo, de fecundação. De uma gravidez assistida, né? Tá. Então, nesse sentido, ou vai ser aí eu não lembro os termos que tem, mas uma inseminação. Ou entendi. Esses outros meios, né? Então, e aí ele pediu ao Abner 3 exames. No 3º exame eu falei, doutor, se eu pedir mais um, eu não vou conseguir ter mais filho. Porque... Eu já chegava na clínica e já me oferecia um café. Pro seu Abner, tudo bem? Como é você? E aí ele, enfim, fez... No 3º, ele então chegou ao diagnóstico de que a gente teria... Curiosamente, o médico não era um cristão, né? E ele falou, olha... Eu não posso dizer que é impossível, mas também não posso dizer que vocês vão conseguir. Como eu estava com uma idade que ainda era possível, ele falou, olha, vocês têm a alternativa de continuar tentando ou já partirem para uma reprodução assistida e para um tratamento mais intensivo, porque a conclusão dele é que a gente tinha 1% de chance de engravidar, porque... ele falou, o Abner tem uma quantidade grande de espermatozoides, mas só 1% possível de fato, chegar no local e então gerar vida, né? E, no fim das contas, ele falou, olha, a gravidez é um milagre, né? Então, e aí vocês definam o que vocês querem, mas o diagnóstico é esse, de toda forma, eu não posso dizer para vocês que vocês não vão ter, mas também não posso dizer para vocês que vai ser fácil, né? Sim. E como foi, pastor, esse diagnóstico para você? Sinceramente, foi muito tranquilo, viu? Foi? Porque ele não disse que nós éramos estéreis. Ele disse... Você ainda tinha esperança? Tinha. Era pequena? Era. Nas palavras do médico, ele disse assim, a gravidez é um milagre. O que é já curioso o médico falar, né? Ele disse assim, a gravidez é um milagre. Só que no seu caso, o milagre tem que ser um pouquinho maior. E como a gente crê em Deus, né? Sim. Então, assim, a gente crê em milagres. E milagres podem acontecer. Né? Então, nós ficamos na expectativa, mas descansados em Deus. Sim. Né? E para você, Deise, também foi essa tranquilidade? Também, foi muito tranquilo. Eu penso, Tati, eu acho que essa questão do falar, né? A maneira como eu falava já era algo, assim, de Deus trabalhando né? no coração. E, assim... eu penso que essa questão, por exemplo, de ter começado minha vida conjugal no seminário, isso fortaleceu aquilo que eu cria a respeito de Deus, né? Então, muitas vezes a gente fraqueja porque a gente não tem uma perspectiva correta da pessoa de Deus, né? Então, ter essa perspectiva correta a respeito de Deus, que Ele é um Deus todo-poderoso, mas que Ele cuida de mim e Ele olha para a minha vida, né? Então, não foi uma situação assim do porquê eu, mas, olha, talvez Deus queira trabalhar coisas comigo que Ele não vai trabalhar com outras pessoas. E embora, às vezes, a gente tende a olhar para essa circunstância e pensar, por que eu? Na realidade, a minha questão o que o Senhor quer tratar comigo, né? Porque e que oportunidades, porque tem, né? Embora eu saiba que muita gente sofre com respeito a esse tema,
Mas tem muitas oportunidades nesse cenário que as mulheres que têm filhos, elas não terão. Sim. Né? Então, tem coisas que Deus vai tratar comigo que as mulheres que têm filhos não serão tratadas, só eu. Sim. Né? Então, isso, ao mesmo tempo, em vez de eu olhar para isso como, nossa, Senhor, por que eu? Não, eu posso olhar para isso como, o Senhor está me tratando de uma maneira especial. Sim. E aí vocês decidiram não fazer essa gravidez assistida, é isso? Isso. Quando a gente saiu da consulta, eu falei, Abner, e aí? Né? Porque a minha questão agora, o diagnóstico, teoricamente, foi para ele, né? Bem entre aspas, porque é nosso, o diagnóstico é nosso. Sim. Né? Mas é aquela situação que às vezes pode gerar no coração, o problema é meu, né? O problema está comigo. Então, mas eu queria ouvir dele, e aí? Né? A gente saiu, assim, a gente entrou no carro e eu perguntei, e aí? O que você quer a partir daqui? Porque se ele quisesse ir para uma reprodução assistida, claro, a gente teria que ver quais meios seriam éticos, né, dentro da nossa perspectiva cristã. Eu estaria disposta, mas eu não queria que isso fosse algo, eu quero muito e você vai ter que se submeter ao que eu tanto quero. Né? Não, isso é um projeto familiar, isso é um projeto nosso, então a gente precisa estar junto nisso. E aí ele falou, Deise, vamos continuar tentando e vamos descansar no Senhor. E foi a decisão que a gente tomou, continuamos tentando até hoje. É isso. Que E lindo. o detalhe também, viu, Tati, é que, embora nós tenhamos essa perspectiva de Deus que nos traga segurança, paz, isso não significa que a gente não passou por algumas dificuldades, digamos assim, né? Até emocionais, digamos assim. Quando as pessoas me perguntam, como é que você lidou com isso? Você fica triste? Você fica revoltado, frustrado, qualquer coisa do tipo? Eu digo, não, nunca fiquei. Mas teve uma semana, né, nesse período, que eu fiquei entristecido. Porque eu queria ter filhos. Claro, não era assim, o projeto de vida, não era assim que eu lidava com a questão. Mas eu queria muito ter filhos. E naquela semana especificamente me bateu esse negócio, eu não posso, ou é muito difícil para mim. E eu fiquei triste, mas foi uma semana só. Você sabe que, assim, eu experimento a mesma coisa, também não tenho filhos, né? E assim, engraçado que eu sinto uma paz, né? Não é uma coisa que eu fico me questionando, é uma coisa assim natural, como você falou, né? Bom, não veio, não é desejo do Senhor, Ele vai me usar de outra maneira, né? E tenho oportunidade de participar da criação das crianças da igreja, de certa forma é uma forma diferente, mas quem não passa por isso não entende, mas aquilo me preenche, sabe? Essa participação e eu não consigo pensar muito. E eu só tive essa tristeza também quando o médico disse, Tati, olha, acho que tá na hora de você tirar o útero e tal. Aí eu fiquei... Caiu, né? Sério? Mas é incrível a paz que a gente sente. Isso é maravilhoso. Mas e a pressão? Como é que vocês lidam? Ou lidaram com a pressão das pessoas perguntando? Porque as pessoas sempre perguntam, mas vocês não vão ter filho? Sim. Mas vocês não vão adotar? Por que vocês não vão por esse outro caminho? Como é que vocês lidam com isso? De fato, embora não fosse assim, uma pressão oficial, né, existe uma pressão extraoficial. Ainda mais um casal pastoral, Exatamente. né? Ela existe, embora a intenção das pessoas não seja pressionar. Sim. Elas se aproximam com muita boa vontade, com interesse e tudo Curioso mais. mesmo, né? Curioso. Querendo conhecer a nossa história, que é parte né? natural da vida, né? Sim. Então, a tendência é elas perguntarem porque é parte natural da vida. É verdade. Só que nós nunca nos incomodamos com isso. De fato, nunca. Embora as perguntas, em certo sentido, fossem até frequentes, a gente não se incomodava. A gente só explicava para as pessoas que nós tínhamos um problema, não é? Que nós continuávamos tentando e que estávamos esperando no Senhor. Era assim que a gente lidava. Tranquilo, assim. Sim. Algumas vezes, algumas pessoas até tentaram sugerir, por exemplo, não, mas a gente ajuda, porque o tratamento é caro, né? Não, mas a gente ajuda vocês financeiramente. Não, olha, a gente tá tranquilo sobre isso. Porque uma coisa que a gente entendeu nesse processo, e acho que tudo isso é Deus também trabalhando, né? Logo que a gente teve o diagnóstico, a gente foi para Macaé. Em São Paulo, a gente trabalhava com jovens. Em Macaé, nós estávamos trabalhando com jovens e adolescentes. E uma coisa comum com as jovens, especialmente, era a questão do casamento, né? Então,
virava e mexia, eu estava aconselhando alguma jovem, explicando para ela, olha, o casamento é bênção, é bondade de Deus, mas isso não é a única coisa que te traz felicidade, você não tem que colocar nisso a sua felicidade, porque às vezes a pessoa pensa, eu só vou ser feliz se me casar. Não, a nossa satisfação tem que estar em Cristo. Então, assim, busque a sua satisfação em Deus e não em coisas que são bênção, que Deus nos dá, mas a nossa satisfação não pode estar nessas coisas, né? Então, eu entendi que essa condição, porque para elas poderiam me olhar, Deise, é muito fácil, você está casada, tem seu marido, mas eu também lido com um não de Deus. E tem um não de Deus que eu preciso olhar para ele e entender que Cristo é a minha satisfação. Que bonito isso, né? O que você está dizendo é que se Deus não nos dá um filho, não nos dá um filho, mas ainda assim nós podemos ter essa satisfação nele, né? Sim, não achar que a nossa felicidade está em ter um filho, né? Se não foi a vontade não de está Deus, no casamento, não está no filho. Está nele, né? Está nele. E tem um detalhe, Tati, você falou de pressão, né? Essa pressão, ela acontece antes, inclusive, da questão dos filhos. Ela acontece, por exemplo, na questão do casamento. É verdade que a Bíblia ela ensina que nós devemos incentivar o casamento, mas não divinizá-lo. E a maneira como as pessoas lidam, especialmente os pais crentes, pais cristãos, com o casamento, beira essa divinização. Tanto é que hoje a gente está vendo, né, que o casamento virou um espetáculo. É verdade. As pessoas gastam para ter aquele momento, quando na verdade a gente sabe que o casamento ele tem uma finalidade que representa o relacionamento de Cristo e a igreja. Exatamente. E serve para que um ajude o outro a glorificar a Deus, né? Muda a nossa perspectiva, Exatamente. né? E em cada fase tem uma pressão. É solteiro, pressão para casar. É casado, pressão para ter filhos. E assim por diante. E como que vocês pensam assim? Como que vocês lidam com isso no dia a dia, pensando no amanhã, com relação assim, não tivemos filhos, vamos envelhecer? Vocês têm esses medos, esses questionamentos? Então, essa normalmente é uma questão que quem tem dificuldade para ter filho passa por esse medo, né? Mas quem vai cuidar de mim na velhice? Mas assim, você não tem a garantia nenhuma. Você pode ter 20 filhos e você não tem a garantia nenhuma de que esses filhos cuidarão de você. E, de novo, a gente precisa olhar para o Evangelho e olhar para quem Deus é e o que Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso cuidador. Ele é quem está cuidando de nós, não são os filhos. Os filhos, às vezes, são instrumentos que ele usa. Assim como os pais são instrumentos que, às vezes, ele usa na nossa vida, né? Mas eles não são o fim. Né? Então, a nossa vida tem que estar voltada e centrada no Evangelho de Cristo. Se a gente estiver focado em Cristo e naquilo que quem Deus é e naquilo que Ele faz por nós, essas outras circunstâncias que a gente vive, claro, elas vão entristecer, nós vamos lembrar dessas circunstâncias, né? Vamos ter que lidar com elas, mas elas vão estar no lugar correto. Né? Elas não vão estar tomando a nossa mente como um todo, a ponto da gente ficar tenso. Quem vai cuidar de mim na velhice? Eu não sei nem se eu vou envelhecer, gente. Então, pode ser que eu nem envelheça, né? Então, assim, Deus sabe de todas as coisas e o mesmo Deus que não me deu o filho e se me der uma velhice, vai cuidar de mim na velhice. É verdade. E tem um detalhe, Tati, na verdade, 2 detalhes importantes. Nós, hoje, já somos cuidados pelo Senhor. Nós não temos filhos, correto? Sim. E somos sustentados pelo Senhor de várias formas. Então, essa experiência, na verdade, uma experiência longa, né? São 26 anos, na verdade, um pouquinho menos do que isso, são 21 anos, melhor dizendo, em que nós estamos sendo literalmente e materialmente sustentados pelo Senhor. Então, se Ele tem nos sustentado por todo esse tempo, Ele não vai nos sustentar depois? Não é? Então, esse é um detalhe. O outro detalhe é que Deus já nos deu filhos. Eles não são biológicos, mas eles são espirituais. Nós temos pais, mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs na igreja. E nós somos muito bem cuidados por ela. E eu, por exemplo, eu venho de um contexto não cristão, né? Então, quando eu me converti, só a Desirê, que era cristã em casa, mas ela já tinha casado também. Logo depois ela casou, então eu fiquei meio só em casa. E eu me lembro de situações em que eu cheguei na igreja, tem uma senhora que eu falo que é minha mãe, né?
E eu tinha tido alguma situação com a minha mãe e cheguei na igreja e aí ela me consolou, conversou comigo. Então, essas oportunidades que o corpo de Cristo nos dá, né? Então, assim, eu não... A família de Deus, né? Exatamente. Nós não temos filhos, mas nós temos o Filho. Né? Então, e isso é o que é fundamental na nossa vida. Sim. Ô, pastor, e quem está em casa, o D também, quem está em casa e está ali vivendo a mesma situação de vocês, mas está buscando em Deus, assim, ter discernimento se adota uma criança, se parte para esse meio. Como que foi a resposta para vocês de que não era para vocês seguirem nenhum desses caminhos, nem adotar, nem fazer essa gravidez assistida? Assim, como que vocês tiveram certeza que não era para seguir por esse caminho? A resposta para essa pergunta, Tati, é um pouco subjetiva. Tá bom. E quando eu digo subjetiva, ela tem relação com uma experiência muito particular nossa. Sim. Então, isso significa que ela não é regra para as pessoas que vão nos ouvir, não é? Embora... É a experiência de vocês, é a nossa né? experiência, embora ela possa servir de direção para quem está nos assistindo. Então, nós entendemos que, como Deus não estava nos dando filhos naturais, veio sobre nós uma convicção de que Ele não queria que nós tivéssemos filhos. E que era para nós permanecermos do jeito que nós estávamos. E veio isso com paz, né? Veio com paz. E veio uma convicção para os dois, nesse sentido. Claro que isso não é um incentivo para que não haja adoção. Nós não temos nenhum problema com isso. É a história de vocês, É a nossa né? história, ok? Então, nós inclusive incentivamos a adoção desde que ela seja motivada corretamente. Porque às vezes as pessoas se encaminham para a adoção por motivações equivocadas, Sim. que não glorificam ao Senhor. Às vezes porque elas pensam que vão ter a realização da vida sendo mãe, sendo pai, quando isso não é verdade. E às vezes elas pensam que vão suprir uma carência com a criança, quando na verdade isso não vai acontecer. Então veio essa convicção para nós. Olha, Deus não nos deu filhos naturais, biológicos. Estamos entendendo então que Deus está comunicando para nós não termos filhos. E não tendo filhos, estando nessa condição, nós poderemos ter, digamos assim, uma flexibilidade ministerial que alguns não têm. Sim. Uma vez uma jovem fez essa pergunta para mim, né? E ela falou, mas por que vocês não adotam? Porque as pessoas, na boa intenção, elas perguntam, mas por que vocês não adotam? Ou, mas por que vocês não tentam a reprodução? E aí, nós colocamos isso, né? Olha, nós não temos convicção de Deus. E aí, talvez, a questão é assim, talvez não foi nem tanto assim uma convicção tão clara, mas uma convicção de que Deus não estava nos chamando para a adoção ou para outro tipo de tratamento, né? Mas de que Deus estava nos dando um não e nós deveríamos aprender a conviver com esse não dele. Então, nós não queríamos, bom, já que não pode aqui, a gente pode tentar ali, né? Nós não queríamos, nós queríamos ter clareza de Deus se era isso que de fato ele queria. Então, não somos completamente fechados, né? Não somos fechados para a adoção. Ele tem histórico na família dele, eu tenho história na minha família também de adoção. Mas, assim, então a gente já falava até sobre isso antes de casar, mas a gente não queria que fosse com essa questão da motivação egoísta, né? Sim. E aí a moça falou para mim, mas uma adoção pode ser com uma motivação egoísta? Pode, porque se a pessoa quiser adotar só para satisfazer aos seus desejos, né, intensos de que eu não consigo aqui, então eu vou dar um jeito e aí tem criança disponível ali, eu vou pegar essa criança, isso pode sim ser uma motivação egoísta, né? E a gente precisa ter muita clareza nesse sentido para não tomar decisões por causa dos nossos desejos intensos, né? Sim. É o que o texto de Tiago fala, de onde vêm as paixões e guerras, né? Sim. Do próprio coração corrupto mesmo, então... Que bacana essa reflexão, né? Porque é fazer essa análise mesmo, né? Do que nos leva a tomar essa decisão, né? Porque a gente passa muita coisa na nossa cabeça, né? Eu já tive muita crise com isso. Vou adotar, não vou adotar? Mas será que não é egoísmo eu não adotar? Se Deus não me deu um filho, será que então não é para cá que Ele quer que eu vá, né? Eu ficava pensando muito isso, né? Sim. Mas eu acho que a paz, ela vai norteando a nossa vida. Aquilo que Paulo fala, né? Que a paz seja o árbitro em vossos corações, né? Sim. Então, você vai sentindo paz, você vai caminhando por aquilo, né? Mas e com quem está lidando com o não de Deus?
Deus em outras áreas ou outra situação. Como atravessar um não de Deus? Em primeiro lugar, é ter a consciência clara de que Deus é soberano. E admitir que Deus é soberano, crer que Deus é soberano, significa crer que nada na nossa vida acontece por acaso. Deus está controlando, administrando essas situações. Como diz ali em Romanos 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas envolvem, inclusive, os não dele, os nãos dele. Não é? Uma passagem que me ocorre, por exemplo, é quando Davi pretendia construir o templo do Senhor. Sim. E Natan, inclusive, cara, vai em frente. E é uma coisa nobre, né? Exatamente, piedosa. E Deus chamou Natan, não, cara, vai lá falar com Davi que não vai ser ele. Né? E Davi respondeu bem ao não de Deus. Sim. Né? Ele se alegrou com o Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus é soberano. As coisas não acontecem acidentalmente. Deus está usando essas situações, essas circunstâncias para trabalhar no seu coração, para fazer você mais parecido com Jesus. Sim. Né? E claro, isso envolve fé, isso envolve confiança, isso envolve relacionamento com outros cristãos que vão fortalecer essa convicção. Em outras palavras, é fundamental que as pessoas que estão passando por nãos de Deus estejam integradas com a Igreja de Jesus. Porque lá ela vai encontrar encorajamento, fortalecimento na graça. Às vezes a tendência da pessoa é, diante de um não, se afastar, se isolar. Esse é o caminho menos indicado. Sim. Na verdade, o caminho indicado é se aproxime. Às vezes a pessoa fica com vergonha de estar passando aquilo, né? A gente percebe muito isso, assim, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, ela se sente envergonhada, Sim, né? sim. Mas não temos do que nos envergonhar, É né? verdade. Cada pessoa vai passar os seus processos em uma fase diferente, né? E é assim, ter uma perspectiva, né, ter essa visão correta de que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas também ter um conceito correto a respeito de mim mesmo, né? Então, assim, o Senhor não é obrigado a me dar nada. Sim. Ele já me deu a vida e, mais do que isso, Ele me deu Cristo. Né? Ele já me resgatou. E, às vezes, a nossa compreensão é olhar para Deus como se Ele tivesse obrigações. Ah, não, Ele dá para todo mundo, Ele tem que me dar, né? Sim. Então, é a frase que a gente ouve, às vezes, né? A mãe fala com o filho, você não é todo mundo, né? O filho fala, mas todo mundo tem. E, no nosso caso, a gente deve olhar para essa circunstância e entender que Deus está tratando conosco de forma especial. Sim. Nós não somos todo mundo, nós somos alguém único, né? Sim. E que o Senhor olha para nós e quer tratar conosco. Então, quando a gente pensa, a gente fala muito o texto, né? Ai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto tá tudo bem, né? Exatamente. Mas a gente esquece disso em termos práticos. Então, o Senhor está trabalhando comigo e eu preciso me lembrar disso para que isso conforte, console o meu coração, né? E nesse sentido, às vezes a pessoa pode olhar para essa questão de, especialmente quando está passando por esse não, ou outros, né, também, mas especialmente nesse caso, às vezes tem as dificuldades quando a pessoa está sofrendo muito com isso. E aí, por exemplo, chega o Dia das Mães, e aí ela vai à igreja, e aí o que ela recebe? Feliz Dia das Mães, mas ela não é mãe. E aí aquilo a lembra de que ela não é mãe, né? E às vezes também, Tati, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica muito autocentrado, né? Então, às vezes a gente fica olhando muito para o nosso próprio umbigo e olhando para aquilo como se, nossa, só eu passo por isso, né? Então, e não é, assim, esse é o nosso não. Sim. Você recebe um outro não, outras pessoas recebem outros. Então, todos esses nãos que nós recebemos são a parte do amor de Deus tratando conosco individualmente. Sim. É verdade. Então, a gente não Isso. pode esquecer disso. É o cuidado de Deus conosco. Sim. Não é? E tem um detalhe, viu, Tati? De fato, a pessoa que está passando pelo não, ela não é a única. Tem tanta gente passando por tanto não. É que eu acho que às vezes quando a gente está passando, a gente é tão vítima, né? Que a gente acha que o nosso é o maior, né? O meu é o mais exatamente. doloroso, É claro, né? que isso Dói. também a gente dói. A gente Respeita, e né? a dor dói em você, que só você sabe que Sim. dor é essa, né? Quando a gente vive um luto, a gente sabe como é que é isso, né? Sim. As pessoas querem consolar, querem abraçar, mas elas não conseguem. E aquela dor é só a gente que sente. E só a gente sabe como é. Mas assim, também a gente não pode, a gente não deve, né? Como pessoas que amam a Cristo, como pessoas que amam a Deus,
Deus e que querem obedecê-lo, ficar lambendo as nossas feridas, né? Então, assim, dói, mas coloque isso diante do Senhor. Sim. E crê que o relacionamento com Deus é prático e verdadeiro, Sim, né? Ele preenche isso, sim, né? sim, Eu falo sempre para as pessoas assim, gente, às vezes a gente fala isso, mas a gente não acredita que Deus pode consolar de um luto, Deus realmente pode preencher a falta que você teve de não ter um filho, de não ter um pai, de não ter Verdade. uma mãe presente, né? Deus pode, através do Espírito Santo, nos dar esse consolo, Sim, né? sim. A gente saber que não tem, mas não é uma coisa assim que, nossa, que falta que eu tenho, porque aquilo foi preenchido, né? Exato, exato. E aí eu quero perguntar individualmente, primeiro eu vou começar com a Deise, assim, Deise, como que Deus trabalhou na sua vida através desse não, assim? O que você acha que mudou para você, ou o que você viu Deus trabalhando em você nesse na verdade, eu acho que vai continuar trabalhando, né? Mas continua trabalhando e está trabalhando nessa questão, eu acho que especialmente de ter a minha satisfação plena no Senhor. Não tem nada, não tem ninguém, né? Às vezes a gente até faz isso em relação ao marido, né? Coloca ele num lugar indevido. Não tem nada e não tem ninguém que possa substituir a minha plena satisfação no Senhor. É nele que eu preciso estar, é nele que eu preciso focar. Quando eu coloco essas outras coisas em lugar errado, tudo fica disfuncional, né? Então, até mesmo o meu casamento, se eu coloco o meu marido em primeiro lugar, isso vai ficar disfuncional. Então, eu preciso colocar o Senhor nesse lugar de maior satisfação. Porque se eu ficar colocando isso em pessoas, qualquer coisa que elas fizerem, e elas são pecadoras, né, como eu sou, eu vou me frustrar. E como você faz isso? Através da palavra de Deus, se lembrando todo o tempo dessa convicção? Como é que você trabalha isso em você, no dia a dia, né? Ali, nas oscilações, Sim, eu acho que aí é aquela típica liçãozinha que a gente dá para as crianças, né? É Bíblia e oração. Mas é assim, diariamente, Tati, nos alimentarmos da palavra. Então, assim, é aquele tempo, talvez para quem não tem o hábito disso, vai ser um negócio meio mecânico inicialmente, mas é aquela coisa de todos os dias meditar na palavra do Senhor. É o que a palavra do Senhor nos chama a fazer, né? Medita dia e noite. Eu amo o Salmo 1:2, né, que fala lá, medita dia e noite. Então, a nossa satisfação está em meditar na lei do Senhor dia e noite. Então, isso não significa que você vai pegar a Bíblia e ficar o dia inteiro lendo, mas todos os dias separe um tempo, né, de leitura da palavra, peça ao Senhor para falar com você. Talvez alguns desses dias, e muitos desses dias provavelmente, vão ser... parece que não falou nada, né? Eu li, ok. Mas é como a gente precisa fazer exercício físico. Sim. E a gente vai para academia, a gente não tá com vontade, né? E não vê o resultado no dia, né? Não vê. Mas ao longo do tempo você vai ganhando saúde, né? Se eventualmente você faz um exercício diferente ou algum movimento diferente, tem um ou outro aí que às vezes dá uma travada, mas a pessoa que ela já tá mais fortalecida fisicamente, isso não acontece. Então, é a mesma coisa. Então, assim, isso vai fortalecendo. Por isso, até que eu falo que para mim foi fundamental ter começado minha vida conjugal dentro do seminário, porque foi ali que eu melhor fui treinada nesse sentido. Porque você já foi tendo a sua mente, seu coração moldado nessas convicções, né? Exatamente. Gente... Esse programa é ao vivo, feito para você. Esse está sendo gravado, gente, foi gravado. Desculpa aí que eu falei ao vivo, né? Mas ele foi gravado com muito carinho para você. Você pode abençoar esse programa compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like. Também, gente, outra maneira que você pode contribuir com esse trabalho é você assinando a nossa plataforma da Telmídia. Nós temos ali filmes, nós temos ali palestras, desenhos, várias coisas para toda a família, para que você possa se divertir. Essa é outra maneira que você pode estar contribuindo com esse trabalho. E com você, pastor, como é que foi? Como é que Deus trabalhou aí? Eu penso, Tati, que essa situação foi um processo de Deus para eu entender que a minha identidade está em Jesus e não nas coisas boas que Ele pode me dar. Então, porque a nossa tendência de pecador,
né, é de supervalorizarmos a criação em detrimento do Criador. Então, eu pude perceber com mais clareza, com mais intensidade, com mais vividez, que a minha identidade está em Jesus. E que a satisfação nele é suficiente para mim. Que lindo isso. Isso significa, por exemplo, que aquela máxima que muitas pessoas, especialmente mulheres, né, e que a Daisy ouviu, diziam, era a seguinte: você só vai ser mulher mesmo quando você for mãe. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira. Porque se uma mulher, para ser mulher mesmo, tem que ser mãe, e um homem, para ser homem, tem que ser pai, então por que Jesus não foi pai? Porque o apóstolo Paulo muito provavelmente não teve filhos. Eva já não nasceu grávida. Porque Eva já não nasceu grávida. Entendeu? Então, assim, esse não de Deus nessa área especificamente, para a gente, foi uma oportunidade de entender melhor o Evangelho, perceber que a nossa identidade está em Jesus e também nos alimentarmos diariamente do Evangelho para que essa convicção seja fortalecida a cada dia. Sim. Uma coisa que eu percebo é que a nossa satisfação está em cumprir o propósito de Deus para nós, né? Sim, Sim. sim. E o propósito de Deus para nós não é igual para todo mundo, né? Ele vai nos dando ali individualmente, né? O que ele espera de vocês, Sim, assim, sim. o que ele espera de mim. Essa questão da identidade, eu tenho trabalhado muito isso, porque a nossa geração coloca muito rótulo, né? Sim, E a gente vai de rótulo em rótulos, né? Sim. Então, eu tenho uma experiência que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Eu não conheci meu pai. E era uma coisa assim que eu questionava muito a Deus, assim, nossa, Deus, como eu gostaria de ter conhecido meu pai, como fez falta na minha vida. Eu ficava pensando na eternidade, tá, mas lá é uma vida diferente daqui, eu não vou experimentar o que é um pai aqui. E um dia eu sentada no culto ali, na escola bíblica dominical, eu ouvi meu marido pregando, não tinha nada a ver com o tema, mas Deus visitou o meu coração e disse: Tati, você sempre teve um pai. Eu sempre conto essa história e eu não consigo explicar para as pessoas o que aconteceu, mas assim, essa falta sumiu da minha vida. Sim. Entende? Sim. É uma coisa que eu não sinto mais. É como se realmente tivesse sido preenchida, né? Sim. E eu acho que você que está em casa também pode ter essa experiência, independente Sim. da falta que você tem. Talvez Sim. seja um ente querido que você perdeu, talvez seja um filho que você não tem, né? Ou que Sim. Deus não te deu, ou um pai como eu que você não experimentou. Mas Deus, ele nos supre, né? Sim, Sim. sim. E quando a gente trabalha a nossa identidade, que é isso que você falou, a gente vai entendendo assim que a nossa identidade maior é filhos dele, Sim, criatura sim, deles, sim. criado para o propósito deles. A gente sai dessa coisa do nós, né? Que é o que a Daisy Isso, falou, né? isso. Do Sim. merecer. Eu mereço um filho, não. Tanto, Tati, né? que é uma coisa que a gente nem pensa mais. Né? É verdade, acontece aqui e ali, a gente lembra, mas não é um negócio constante, é um negócio muito pontual na nossa experiência. Sim. E também não fica um vazio em casa, Não, né? Que é não. diferente que as pessoas sempre diziam pra mim: você vai ver quando você chegar com 10 anos de casamento, vai parecer que falta alguma coisa. Também Deus preenche esse espaço, Sim. né? Sim. Se você tiver em mente, né, quem você é e quem Deus é, sim, essas coisas estarão preenchidas. Se você esquece do Evangelho, não. a tendência é que você vá realmente focar em coisas, né? Agora, lembra do Evangelho, lembra quem você é em Cristo. E que o seu propósito é glorificar a Deus na circunstância que você tiver, então busque glorificá-lo nessa circunstância. Nós temos muitas oportunidades de glorificar o Senhor que uma pessoa com filhos não tem. Eu amo discipular, né? Então, eu tenho oportunidade de discipular que uma mãe não tem com pessoas desconhecidas, né? Então, eu posso ser esse papel maternal para muitas pessoas que, como eu, não creram no Evangelho, crianças ainda, né? Vieram a crer depois, vêm de famílias disfuncionais, né? Então, eu posso ser esse instrumento na vida delas que uma mãe com filhos não vai ter a oportunidade de ser, porque ela está focada, e de fato deve ser assim, nos filhos dela e na criação deles, né? Então, às vezes a gente ouve, né, algumas questões que tem do romancismo que há nessa questão, do romantismo que há na questão da maternidade, né? Então, você só vai experimentar o verdadeiro amor quando você for mãe.
eu entendo, né? Ser mãe é uma bênção, é um privilégio, é graça do Senhor, é presente que Deus dá. Eu provavelmente não vou passar por essa experiência, né? Mas experimentar o verdadeiro amor é crer em Cristo. Então, assim, se eu crio em Cristo, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu, sim, experimentei e experimento diariamente o verdadeiro amor. Desde enquanto você falava, na verdade, quando a gente ouve esse não de Deus e a gente confia nele, a gente experimenta esse amor, né? Esse amor maior, porque a gente tem que buscar nele para não ceder a essas pressões, né? E aí a gente começa a entender assim, não, eu realmente sou amada por Deus. Sim. O amor dele é suficiente para mim, né? Sim, sim. É um amor diferente. Eu sinto isso também. Às vezes eu brinco com as moças da igreja. Gente, eu posso sim aconselhar você que é mãe, porque eu não vou aconselhar baseado na minha experiência. Exatamente. Eu vou aconselhar baseado na palavra de Deus, que às vezes as pessoas acham isso, né? Você só pode falar daquilo que você vive, né? Sim. Eu falo, não, gente, porque você não pode falar de você, porque você não é a mãe perfeita, Exatamente. né? A gente deve falar aquilo que a palavra diz, assim, para casamento, né? A gente não aconselha baseado no nosso casamento, Exatamente. né? Sim. Acho que isso é uma coisa importante para as pessoas lembrarem, né, Eu Deise? costumo dizer, Tati, o seguinte: eu posso não saber te orientar a trocar a fralda do seu filho, mas eu posso te orientar a como criá-lo, porque a No Bíblia já temor do fez Senhor, isso. né? O Senhor já deu essa orientação. Sim, exatamente. Ontem eu conversava com uma mãe sobre isso, né? E eu falava com ela, né? Que ela pode ser um instrumento na vida de outras para ajudá-la, porque como eu não tenho a experiência, a tendência das pessoas é não darem tanto ouvidos para isso. Mas, e eu entendo em parte isso. Por exemplo, nós estamos falando aqui de uma realidade nossa. E que nós sabemos como é. E que outras pessoas que talvez não passem por isso, elas vão ouvir, mas quem passa por isso talvez vai se identificar, nossa, isso fez sentido para mim, né? Porque elas estão na mesma página, né? Estão vivendo coisas parecidas. Então, eu entendo isso, mas isso não significa que eu deva anular aqueles ensinos da palavra de Deus que uma pessoa que não vive a mesma experiência que eu me dê. Né? Então, ontem eu estava falando com essa mãe e ela falou, não, mas você tem que falar ensinado na palavra. Eu sei e o propósito é esse, né? É falar focada na palavra de Deus. O objetivo é esse. Mas eu entendo quando as pessoas, às vezes, pensam, né? Mas você não sabe o que é ter um filho em casa bagunçando a sua casa. Então, você não pode falar isso para mim, né? Então, eu compreendo, mas a gente precisa lembrar que o que deve nortear a vida da gente é a palavra do Senhor e aquele conselho que está ali. Sim, eu também penso isso. E eu acho que é muito importante a gente também trazer isso, porque eu acredito que de uma forma também, olhar pra gente de uma forma carinhosa, né? Desde aquela que Deus não nos deu filho, mas como um propósito diferente de Deus, mas não como, coitada, né? Ou então, tipo assim, ela não participa disso aqui porque ela não tem filho. Eu acho que isso também é importante, essa inclusão, porque é um propósito diferente de Deus para nós. Sim, né? Sim. E eu acho que a igreja ter esse olhar, assim como alguém está na fase do namoro, a gente já está no casamento, né? Tem uns que vão estudar uma coisa, outros vão estudar outra, mas a gente pode partilhar, a gente pode compartilhar aquilo que Deus está fazendo em propósito diferente, né? Sabe um fenômeno que acontece? É muito comum, Tati, relacionado com isso que você falou. Quantos pastores com não filhos foram preletores de conferência de família? Nenhum. Nenhum. O pressuposto, ou melhor, a comunicação silenciosa que se transmite por meio desse fenômeno só quem tem autoridade para falar sobre família é quem tem filho. Como se a gente não fosse uma família, né? Exatamente. Sim, exatamente. Nós, inclusive, em uma certa ocasião da nossa experiência, fomos questionados se nós éramos família mesmo, porque nós não tínhamos filho. Sério? Sim. Mas é porque esqueceram de ler Gênesis. Sim, exatamente. É por isso que eu quis falar sobre isso, porque às vezes a gente sente isso, né? Você não entende, você não... Não, gente, a gente tem um propósito diferente, mas o Senhor nos capacita, né? Sim. Ali como... Até porque é um privilégio a gente ser esposa de pastor, que eu também sou, né? E poder a gente estar ali lidando com diversas famílias, com criação de diversos filhos. E às vezes por estar de fora é
exatamente a gente consegue observar coisas que quem está dentro não consegue, né? Exatamente. E a gente pode exatamente. ter esse olhar diferente, né? A propósito, quando você olha para 1 Coríntios capítulo 7, você vê provavelmente um homem sem filhos orientando casais. Pois é. E orientando de todas as formas, né? Porque Exatamente. Paulo, quando ele escreve para Tito, ele vai do idoso, depois ele Exato. diz maneira como a mulher deve ser mais velha, né? Depois ele diz como os jovens devem se comportar, né? Sim. E a gente ouve aquilo e acata de bom grado, porque é a palavra de Deus, né? Coisa maravilhosa. E, gente, como é que é o dia a dia de vocês, assim? É preenchido com as coisas do Senhor, preenchido com a vida de vocês. Em algum momento vocês pensam assim, nossa, faz falta Deus não ter nos dado um filho? Ou não, vocês não passam isso na cabeça de vocês? Esse é até um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque às vezes a gente... E se o Senhor, de repente, coloca no nosso coração, eu quero que vocês adotem essa criança, né? Então, a gente está muito confortável na nossa rotina, que já está tudo tão alinhadinho, né? Então, a gente também precisa ficar ligado, né? Ficar atento a isso, né? Que se o Senhor dirigir para outros caminhos também, a gente estar aberto àquilo que o Senhor quer fazer conosco, né? Mas, assim, a gente... Bom, no ministério e... Eu, como a Rochelle, agora meu marido com 2 empregos. Então, assim, a gente tem bastante trabalho, né? Então, assim, acho que não dá tempo da gente pensar, Não né? dá, Tipo, não faz dá. falta, não. E, como eu disse, né? Eu normalmente estou envolvida com o discipulado de outras pessoas, então... eu tenho o privilégio, realmente um privilégio de poder estar juntamente com ele no ministério e não precisar trabalhar fora, né? Então, isso, para mim, assim, é muito bom porque me dá esses espaços, né? Essas oportunidades de ter tempo com outras pessoas, de investir na vida de outras pessoas e de também estar junto dele no ministério, naquilo que é necessário. Como eu disse para você, Tati, é algo que a gente pensa muito pouco. Acontece, é pontual, mas a gente está tão envolvido com as questões ministeriais que, de fato, a gente nem tempo tem para pensar nessas coisas. Acho que Deus vai preenchendo mesmo, né? E nós estamos contentes com o ministério que Deus deu para a gente. Não é? A gente está muito envolvido, a gente quer estar envolvido, a gente reconhece que não ter filhos nos dá liberdade e flexibilidade para nos envolvermos mais intensamente no ministério e por isso a gente é agradecido. Sim. Agora eu queria uma palavra ao inverso para aquelas mulheres, casais que não estão querendo ter filhos porque acham que filho é um problema, que atrapalha a vida. Isso também a gente sabe que tem, né? É uma herança aí do feminismo. A gente sabe que as mulheres têm apostado bastante na carreira e como se ter filho vai atrapalhar o sucesso delas. E o que vocês falariam para essas famílias cristãs, né? Que tem esse pensamento que não, primeiro vou construir minha carreira, primeiro vou... e aí filho, não sei se eu quero, ou não quero mesmo, que fica pensando, o mundo tá tão difícil, como é que eu vou pôr filho aqui? O que vocês falariam para essas pessoas? Primeiro, o egoísmo é pecado. Segundo lugar, o que a Bíblia diz a respeito dos filhos? São herança. São herança do Senhor. Então, isso significa que filhos são bênção. Não é? Então, eu vou me negar a ter essas bênçãos do Senhor? É, no mínimo, estranho isso. Não é? E, além dessa questão dos filhos serem uma herança do Senhor, esses filhos são uma oportunidade que Deus nos dá de servir. Olha. Não é? E de aprendermos a autonegação. Não é? O negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E uma das maneiras de seguir a Jesus, negando-se a si mesmo, é negando o tempo que você poderia estar se divertindo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa interessante, prazerosa para você. Ou só centrado em si, né? E se voltar para o filho e servi-lo, não é? Direcionando, claro, para Jesus. Eu diria especialmente para as mulheres, eu creio assim que, como cristãos, né, uma vez que nós cremos em Cristo, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, mas não só o que nós fazemos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nos motiva, né? Então, é fazer uma autoavaliação. Por que não? Né? Uma vez que Deus diz que isso é bênção, que isso é privilégio, né? Que isso é bondade dele. E aí, talvez, venha a questão, o meu corpo, então, a motivação egoísta, né? E aí isso precisa ser colocado diante do Senhor. Talvez um dos medos que eu acho que são, ou se não são os medos, às vezes são as desculpas
Piedosas. Ou aparentemente piedosas, ou as menos evidentes do nosso próprio egoísmo, que é, às vezes, o sustento, né? Ah, não, mas é caro ter filho. O mesmo Deus que dá os filhos é o Deus que provê. Então, assim, esse mesmo Deus que não nos deu os filhos, nos provê diariamente e nos proverá se nós ficarmos velhos e não tivermos quem cuidar de nós, né? Nós teremos, porque Ele cuidará de nós. Né? E Ele enviará os seus para cuidar de nós. Então, isso se Ele não voltar antes, né? Que a nossa expectativa é que Ele volte logo. Mas, então, fazer essa autoavaliação, sabe? Do porquê não. E ser muito honesta e muito franca diante de Deus, né? Porque, às vezes, tem essas desculpas piedosas, sabe? Sim. Ah, não, mas eu vou poder fazer tal coisa melhor. Ou, não, isso aqui, eu tenho um problema assim, e de repente, se eu tiver, né? E cuidado também com os conselhos que houve de médicos, né? Porque tem muito médico aí que às vezes, não, você fez uma cirurgia lá, então você não vai poder, ou é melhor você não ter, né? Mas pergunte para o Senhor. Embora o médico, e eu entenda, né, e eu não estou querendo que ninguém desafie uma orientação médica, mas coloque diante do Senhor, porque Ele é o seu dono. Então, o nosso coração deve estar diante dEle, o nosso corpo é dEle, a nossa vida é dEle. Então, é a Ele que nós temos que perguntar e nos colocarmos à disposição. Então, assim como eu coloquei, Senhor, a minha vida é sua, o meu útero é seu. Se o Senhor não quis me dar filhos, glória a Deus por isso, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, eu não entendo, não significa que eu vá entender. Eu vou entender exatamente porque Deus... Eu não entendo, às vezes eu não entendo, mas eu me submeto porque eu sei quem eu sou nele e eu sei que Ele me ama. Ele é meu Pai amoroso e tem cuidado de mim. E a gente só vê uma parte, né, Deise, da nossa vida, né? O Deus, Ele vê o todo, né? Então Ele sabe para onde Ele está nos conduzindo, Ele sabe, né, o nosso amanhã. E acho que isso também traz paz ao nosso coração, né? A gente só vê o agora, né? O cuidado que a gente tem que tomar também, Tati, é com planejamento, né? A gente deve planejar. O Senhor nos orienta a fazer isso, correto? Só que às vezes nós nos escondemos atrás do planejamento. Nos colocamos no controle, né? Do tipo, olha, não, vamos ter, mas depois do mestrado. Não, mas depois do doutorado. Ou então, como ela disse, né? Eu não tenho recurso financeiro, mas eu não tenho recurso financeiro para ter filho, por quê? Será que né, me falta, ou eu não quero abrir mão de um padrão de vida, né? Sim, exatamente. Ou de alguns luxos, né? Então, acho que isso mesmo. E eu acho que esse planejamento é colocar diante do Senhor mesmo. Isso, Senhor, quando o Senhor quer, né? O Senhor deseja. E também aquelas que não foram incentivadas, né? Que foram inculcadas aí por essas ideologias de que filho é peso, colocar diante do Senhor. Senhor, é peso para mim, trabalha isso no meu coração, né? Eu penso dessa forma, eu acho que vai me atrapalhar, vai pedindo ao Senhor isso, né? Acho que essa é uma forma da gente se relacionar, porque infelizmente muitas de nós foram inculcadas isso na cabeça, né? Isso me lembra aquele texto de Romanos que fala que a gente não deve se amoldar aos padrões desse mundo, né? Então, uma pergunta que a gente tem que fazer é, será que eu não estou não desejando porque eu estou me amoldando a determinados padrões desse mundo? Eu me fiz essa pergunta a respeito de uma questão que eu desejava. Então, peraí, por que eu estou desejando isso e estou tendo dificuldade com isso quando não era para ter, né? E, na realidade, e aí eu pude me olhar e entender, não, porque eu estou me baseando em conceitos do mundo que diz que tem que ser assim. Mas não tem que ser assim, né? O que Deus me diz a respeito disso? Então, é para a palavra que eu tenho que olhar, né? E aí as pessoas falam, e o mundo, como está? Gente, mas imagina quem teve filhos na Primeira, Segunda Guerra, agora, né? Ou mesmo nos tempos bíblicos. A gente não pode usar isso, porque é Deus que nos sustenta, Deus que nos capacita e Deus que vai sustentar os nossos filhos, né? O nosso papel é ser fiel a Ele, né? Obediente a Ele. Gente, já passou uma hora tão rápido, Sério? né? Tão gostoso. É muito bom ouvir vocês. Eu agradeço a Deus por ouvir o testemunho, ver que realmente existe essa leveza, essa tranquilidade com relação àquilo que o Senhor tem para vocês.
E eu tenho certeza que também abençoa a sua vida. E você pode compartilhar com outras pessoas que estão passando por essa crise ou por esses questionamentos. E esse bate-papo simples pode ser graça no coração dessa pessoa. Obrigada, viu, gente? A Nós gente que agradece. agradecemos. Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui na próxima terça, 10 horas da manhã. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com